querer exerce grande influência no aprender do aluno. Para mantê-lo interessado durante todo o processo, há necessidade de transformar a escola em um lugar agradável, onde o jogo e a brincadeira exerçam um papel significativo no momento de aprender. Se desejamos formar um aluno curioso e participativo, devemos planejar atividades que favoreçam o envolvimento ativo da criança, que estimulem a livre expressão do pensamento, permitindo que emitam opiniões, participem nas decisões e se sintam envolvidos num clima de aceitação e respeito. Liberdade e aceitação são essenciais para um desenvolvimento harmonioso e equilibrado. A criança precisa encontrar motivos para se envolver no processo de aprender. Precisa de um ambiente alfabetizador que lhe proporcione um contato prazeroso com os diferentes tipos de linguagem, entendendo sua importância na comunicação social. E isto só será possível se em sala de aula se deparar com um ambiente rico em estímulos, afeto e criatividade. Não basta aprender a ler, é necessário também que aprenda a gostar de estudar. Neste vídeo, você encontrará 6 atividades que poderão ser realizadas com crianças em processo de alfabetização. Os slides iniciais são orientações aos professores ou pais sobre os princípios e diretrizes que regem a prática pedagógica da autora. Os slides finais poderão ser impressos ou pausados para que a criança possa realizar as atividades. Quando a criança desenha, todo um pensamento está sendo estruturado. Muito além do que foi representado no papel envolve este momento. A imaginação infantil dá vida a personagens, organiza histórias fantasiosas, descarrega tensões emocionais. É um momento de prazer e muita aprendizagem. O desenho possibilita o desenvolvimento motor e cognitivo, sem necessidade de aulas formais para alcançar coordenação motora ou a orientação espacial. Objetivos pretendidos com exercícios estereotipados de cobrir pontinhos, levando o coelho até a cenoura, ou colar feijõezinhos em cima de letras e números, são alcançados com muito mais criatividade e prazer através do desenho. Ao representar uma cena, mantendo as proporções entre figuras humanas e uma árvore, entre um menino e um cachorrinho, ela nos mostra que sua orientação espacial está dentro dos limites de normalidade. Ao pintar o telhado de uma casa, respeitando seu próprio contorno, ela nos mostra que sua coordenação se desenvolve de forma harmoniosa. O desenho é um forte indício do amadurecimento da criança, mas não deve ser a única forma de avaliar. A curiosidade infantil é uma das características mais marcantes da criança bem pequena. São questionadoras, curiosas, inventivas. Muitas vezes, perguntas embaraçosas deixam os adultos perplexos. Importante se torna saber que nunca se deve omitir ou usar de subterfúgios para elaborar uma resposta. Ainda que não se saiba como saciar a curiosidade da criança, deve-se agir com naturalidade, simplicidade e verdade. Ao ingressar na alfabetização, novas formas de interagir são oferecidas a ela. Leitura e escrita, pouco a pouco, são assimiladas e utilizadas como forma de comunicação. A exploração da curiosidade da criança deve ser um dos elementos propulsores da aprendizagem. Textos que estejam de acordo com o interesse e propiciem informações que favoreçam a curiosidade devem ser oferecidos. Interesse também se aprende.
levar um bichinho para a sala, observar o céu durante o dia, assistir a vídeos sobre o fundo do mar, ouvir histórias ou peças teatrais, são atividades que com certeza serão fonte de interesse e estimularão a curiosidade. Adivinhações são gêneros textuais desafiadores que despertam a curiosidade, estimulam o pensamento e desenvolvem o raciocínio lógico. O seu uso com crianças pequenas deve sofrer adaptações, levando-se em conta as características do desenvolvimento infantil e a realidade da turma. Poucas são as charadas ou enigmas, tão trabalhadas por ocasião do folclore, que poderão ser exploradas com crianças tão pequenas. Aos 6 anos, ainda não são capazes de abstrair, o que muitas vezes impossibilita a descoberta das adivinhas, gerando sentimento de incapacidade. O que é? Tem juba, vive na selva, é feroz. O que é? Traz calor, ilumina a terra, fica no céu durante o dia. São exemplos de adivinhações muito do agrado da criança e com possibilidade de serem respondidas. O exemplo apresentado seria uma forma de apresentação em exercícios impressos para a realização das adivinhas. Em lugar dos desenhos, poderia também se escrever as expressões ou palavras que levariam à adivinhação. Todo material de leitura oferecido à criança deve ser analisado, tendo em mente que as experiências adquiridas em seu meio social e cultural são de extrema importância para o desenvolvimento emocional e cognitivo. Além disso, os interesses naturais inerentes a cada faixa etária também devem ser analisados. A criança de alfabetização demonstra preferência pela vida animal, por fenômenos da natureza, por personagens imaginários, por super-homens. Embora já consiga discernir entre o real e o imaginário, muita magia ainda se pode ver em seu pensamento. Desta forma, textos voltados para os temas apreciados devem ser oferecidos. Muito antes de ingressar na alfabetização, a criança entra em contato com sons e letras. Ainda bebê, procura o som do chocalho, a voz da mamãe, o latido do cãozinho. Mais tarde, aprende a reconhecer seu nome e o nome dos coleguinhas. Reconhece códigos representativos de lojas e placas nas ruas. Com a entrada na alfabetização, infelizmente, a naturalidade e a informalidade utilizada até aqui deixa lugar para os exercícios formais e sem sentido para a criança. Isto acarreta um desinteresse pela aprendizagem e o consequente fracasso escolar. Isto não significa o abandono de atividades que levem ao desenvolvimento da relação grafema e fonema. Afinal, é fundamental na aquisição da leitura. O que se pretende é o uso de recursos e materiais que proporcionarão uma aprendizagem lúdica e prazerosa. Criança gosta de brincar. Criança gosta de desenhar. Utilize jogos, recite poesias, conte histórias rimadas. Você poderá alcançar os objetivos de forma a utilizar o que a criança mais gosta e aprecia. Apesar das mudanças significativas nos dias atuais, do crescimento acelerado da tecnologia, do avanço nas comunicações, dos conhecimentos adquiridos sobre como a criança aprende, as etapas do desenvolvimento infantil não sofreram modificações. A criança continua necessitando de estímulos adequados para engatinhar, para andar, para aprender a ler, enfim, para se desenvolver. Para alcançar sucesso na aprendizagem da leitura e da escrita, precisa apresentar um amadurecimento neurológico que propicia uma aquisição de conteúdos de forma harmônica e natural. Assim como a audição, a visão também desempenha um papel importante na aquisição da leitura e da escrita. A
capacidade de perceber semelhanças e diferenças em objetos ou figuras, a capacidade em recordar uma informação visual recebida, são habilidades que precisam ser trabalhadas durante todo o processo. Desta forma, o professor não deve se preocupar apenas em ensinar sílabas, fonemas ou palavras. Deve manter durante todo o ano um trabalho sistemático que envolva oferecer atividades artísticas, música, história e jogos, sempre visando o crescimento de toda a turma, independente do potencial cognitivo de cada um. Estímulo à criatividade é fator preponderante em sala. Está intimamente ligado à inteligência humana. Os próximos slides poderão ser impressos ou pausados para que a criança realize as atividades. Você poderá imprimir a atividade ou pausar o vídeo para que a criança realize. Oferecer material complementar, tais como lapiseira, hidrocor, lápis grafite, folha de papel A4. Valorizar a produção da criança. Nunca emitir críticas quanto à produção gráfica da criança. Isto a afastará da atividade.